Beleza? Boa tarde, pessoal. Pedro, mais uma vez, nosso muito obrigado por você se dispor para dar a palestra para a nossa turma de seminários. Será a penúltima palestra desse semestre, do curso, no caso. E você... Bom, eu vou fazer uma propagandazinha de você aqui para os alunos, né? Porque você, Pedro, é o cara que eu tenho uma inveja de não estar aqui com a gente. Entendeu? Terminou o curso aqui com a gente, fez mestrado, doutorado, e teve concurso lá no Pará e foi para o Pará. Então, realmente, é da duplinha que já teve aqui, Cláudio, né? Pedro e Cláudio, os dois sempre foram colegas, os dois juntos, bem aplicados, terminaram o curso, foram para a indústria. Então, Pedro e Cláudio, todos os dois têm a experiência acadêmica e também a experiência profissional na indústria. Então, Pedro, mais uma vez, muito obrigado por você ter aceito esse nosso convite e fique à vontade para a sua palestra, ok? Obrigado, professor Afonso, sempre muito gentil, né? Obrigado, professor Oswaldo, e sabem também que eu admiro muito o trabalho de vocês, né? É sempre uma inspiração para a gente aqui, né? E um exemplo, né? Acho que isso é a palavra, com certeza, que eu sinto quando, né, toda vez que eu lembro de vocês, que a gente se encontra. Então, muito obrigado. Bom, então hoje, pessoal, eu vou falar um pouquinho sobre acidificação, né, de poços, e a ideia é mostrar um pouco, como o professor Afonso falou, né, a oportunidade de trabalhar na parte de projetos, né, de oportunidade de ir no campo, né, de estar no campo, trabalhar na coordenação dos projetos, na supervisão da execução das operações, né? Então a ideia é mostrar um pouco do panorama da acidificação, tanto do ponto de vista operacional, né, como acontece, tudo, e trazer a perspectiva também do laboratório, né, quais os experimentos que a gente faz. Oi, Oswaldo? Oswaldo falou... Fica à vontade. Fica à vontade. Então, a ideia é dar um panorama geral, mas eu também não quero que isso seja muito... maçante, né, pesado, então eu vou dar uma visão geral e aí depois vocês ficam à vontade de perguntar, de discutir o que vocês tiverem mais interesse ou curiosidade, tá? Então, a gente chama, assim, o título aqui tá fluxo reativo em matrizes carbonáticas, né? A gente chama fluxo reativo porque na acidificação, eu vou definir um pouco melhor mais à frente, mas só para contextualizar, a gente injeta um ácido, esse ácido reage com a formação. Então, você tem o escoamento com reação simultaneamente, né? Então, isso gera alguma complexidade adicional aí ao processo, né? Então, por isso que a gente chama de fluxo reativo. Então, a ideia é passar um pouquinho pela acidificação, laboratório, um pouco da simulação e depois falar um pouquinho do grupo de pesquisa aqui. Então, a estimulação ela é uma técnica que visa melhorar a produção dos poços de petróleo. Os poços de petróleo, eles, vocês sabem, durante a construção do poço, né, você pode ter o efeito de dano... Só um minuto. Me desculpem aqui. Mas então a acidificação durante a perfuração, né, da construção do poço, completação, você utiliza fluidos, esses fluidos eles interagem com a formação ali próximo do poço. Você sabe, quem trabalha com fluido de perfuração sabe que tem filtrado, tem o reboco, então isso vai terminando plugueando os poros, né, da formação na região próxima ao poço. Isso impacta a produção porque reduz a conectividade entre o poço e o reservatório. Para melhorar isso, a gente injeta o ácido, né, um ácido, ou faz um fraturamento.
o ácido ele tem como objetivo ele dissolver ou dispersar, né, esse dano que é causado ali, e também dissolver a rocha, melhorando essa conectividade. Aí, o fraturamento é dividido, né, em fraturamento hidráulico e ácido. O fraturamento hidráulico, quando você faz somente a quebra da rocha, né, com fluido não reativo, e o ácido, quando você injeta o ácido. E a acidificação, a gente termina dividindo ela em formações carbonáticas e arenitos. Por quê? Porque em carbonatos, a matriz da rocha dissolve no ácido. Então, ele tem um componente especial, né, que isso é o nosso foco, né, do estudo, e é onde vai ter a formação, né, dos chamados wormholes, que a gente vai ver a seguir. Em arenitos, a matriz não dissolve, né, então você tem um outro comportamento. Então, o fraturamento hidráulico, basicamente, você injeta um fluido, né? Esse fluido ele vai abrir uma fratura, e quando você trabalha com fraturamento hidráulico, né, essa fratura ela precisa ser mantida aberta, né? A gente usa propantes, ou em português também chamados de agentes de sustentação, que eles vão manter essa fratura aberta. Então, você tem, imagina todo o peso das camadas, né, acima, a tendência é que isso feche, né, novamente, e aí a gente coloca esse material para sustentar essa fratura aberta e assim melhorar, né, a condutividade do poço. No caso quando a gente injeta um fluido ácido, né, o fluido ácido reage e aí ele forma essa dissolução, né, na rocha, no caso do fraturamento, e aí quando você tem o fechamento deixa eu botar aqui o apontador, né? Quando você tem um fechamento da fratura, a própria dissolução ela faz com que você mantenha alguns canais ali abertos condutivos, né? Então, no fraturamento ácido, geralmente não se usa propante, né? E aí, por fim, a acidificação, né? Como eu comentei, você injeta o ácido, esse ácido reage com carbonato de cálcio da formação, formando cloreto de cálcio, CO2, né? Na forma... CO2 como gás, né? Mas dependendo da pressão, ele fica dissolvido, né, na fase líquida, e água, né? E na dolomita também você tem uma reação aqui também formando o cloreto de cálcio, o cloreto de magnésio, né, CO2 e água. E aí esse ácido, quando ele dissolve, né, aí ele forma essas estruturas aqui, né, que a gente vai chamar de wormholes. Bom, por que esse tema tem sido... Por que tem tido tanto foco, né, em acidificação de carbonatos? Né? Porque os reservatórios do pré-sal são essencialmente carbonáticos. Então, praticamente todos os poços, né, depois de perfurados, completados, no pré-sal você já entra com a acidificação. Então, isso tem ganhado uma importância gigante, né, depois do desenvolvimento dos campos do pré-sal, a acidificação tem ganhado muito destaque. Uma característica importante e desafiadora, né, dessas formações do pré-sal, né, Barra Velha, Itapema e tudo, é a litologia dessas formações, né, são formações bastante heterogêneas. Então, você vê, por exemplo, a formação Itapema, né, ela é formada por coquinas, né, que são conglomerados ali de conchas, tudo. Então, ou a formação Barra Velha, né, que são formados por estromatólitos, né, formações bastante heterogêneas. E aí um dos questionamentos, né, grandes questões do ponto de vista da acidificação é a gente identificar para onde o ácido vai, né, porque com formações tão heterogêneas, às vezes você quer tratar uma determinada zona e você termina não conseguindo, porque você tem caminhos preferenciais muito bem definidos. Então, isso é um desafio, né? Aqui você vê uma seção estratigráfica de pouco menos de 9 metros aqui, e aqui a litologia, né, muito diferente. Você tem folheiro, você tem esferulito, você tem shrubs aqui, né? Então, você tem muita heterogeneidade, né? E o fluxo é difícil você controlar para onde vai. E, às vezes, o que você quer tratar é justamente a região de menor permeabilidade, né? Então, esse é um dos desafios aí da acidificação. Aqui a coquina, né? Um zoom na coquina, então você vê que tem muita heterogeneidade, né, na rocha, então modelar isso, né, é um desafio.
Mas, bom, só para a gente entender melhor, a gente tem um reservatório, né, um sistema petrolífero formado pelo reservatório, rocha capeadora, né? Vocês veem quando a gente estuda a geologia do petróleo, né? A armadilha, tudo. E na verdade, o fluido ele escoa, né? Aí a gente constrói os poços, né? Produtores, injetores e tal. E o escoamento ele se dá do reservatório em direção aos poços produtores, né? E aí o que acontece? O fluido ele vai escoando em todo o reservatório até chegar no poço. E imagina o seguinte, né? A gente costuma dizer, se você tivesse uma fina película ao redor do poço, né? A produção seria zero, né? Ele não conseguiria uma película impermeável, né? Ao redor do poço, a produção seria zero. Você não conseguiria produzir. Então, o que isso quer dizer? Que qualquer alteração na permeabilidade da região próxima ao poço, ela tem um impacto gigante, né? Na produção de petróleo, né? Então, por isso que a importância da gente ter essa conectividade entre poço e reservatório bem estabelecida. A gente faz a medida, como é que a gente... qual o fator, né, que diz se essa conectividade entre poço e reservatório, da região próxima ao poço, do reservatório próximo ao poço, o que diz se ela é eficiente ou não, né? Então, Van Everdingen, né, lá num primeiro artigo, né, sobre o tema, ele determinou um parâmetro chamado skin, né? E esse skin engloba, né, a alteração da permeabilidade na região próxima do poço, né? Então, quanto maior esse skin, ou também conhecido como efeito película, né? Quanto maior esse skin, mais você vai perder energia do escoamento na região próxima do poço e mais o teu índice de produtividade vai ser afetado, né? O que a gente faz, então assim, a gente diz que quando o skin é positivo, né, você tem o reservatório está danificado, né, próximo ao poço, e aí você tem o índice de produtividade afetado negativamente, né? O que é estimulação? E aí isso gera perda de produção, né? O que a estimulação faz? Ela restabelece essa conexão ou até melhora essa conexão, levando para um skin negativo, né? E aí você tem esse parâmetro, né? Estimulando, né? Melhorando a produção. Então, a gente chama isso de production enhancement, né? Melhoria da produção. Então, é para isso que os tratamentos ácidos ou fraturamento, né? A estimulação de maneira geral serve, né? Para melhorar a produtividade do poço. Então, aqui tem uma curva de produção, às vezes chega a parar, chega a zerar a produção devido ao dano, e aí você faz a estimulação, você consegue recuperar a produção de óleo, né? Então, aqui é um gráfico que mostra o skin, né, aquele fator que eu falei, depois do tratamento, né, para uma série de poços que foram perfurados. Então, no geral, com exceção desses tratamentos aqui que estão acima de zero, né, a maioria dos tratamentos ácidos eles geram skins negativos no final, né? Isso, ou seja, os poços são estimulados com a injeção do ácido, né? E por que isso acontece, né? Porque, novamente, recapitulando, né? Quando você coloca o ácido em contato com a rocha, né? Ele vai dissolvendo, né? E isso vai liberando, formando aqueles canais e fazendo uma melhor conexão poço-reservatório. Essa é uma reação complexa, porque você tem um processo o ácido difundindo na solução, depois ele é carregado por advecção, depois difundindo na camada limite, né, para os engenheiros químicos, né, então você tem a difusão na camada limite, depois você tem a adsorção na superfície do carbonato, você tem a reação química, depois você tem dessorção dos produtos, difusão dos produtos, e aí sendo carregado pelo termo advectivo, né, pela velocidade do fluido. Então, é um processo bastante complexo, né, que depende, mistura, né, tanto transporte advectivo, quanto reação, quanto transporte difusivo. E aí, a formação, como se dá essa dissolução, né, ela vai depender de vários fatores, né, como temperatura, pressão, tipo do ácido,
concentração, velocidade do escoamento, porque você tem o transporte, né? A área superficial, ou seja, características da rocha, né? E característica também e composições do meio poroso, né? Então, todos esses fatores, né, eles vão influenciar aí como que vai se dar essa dissolução. E aí, aqui, o que a gente observa, né, quando a gente injeta o ácido na rocha, né? Aqui são exemplos, né, de como a rocha pode ser dissolvida, né? E aí a gente observa o seguinte, que quando a gente varia a velocidade, né, da injeção, o padrão de dissolução, o formato como a rocha dissolve, ele vai variar, né? E aí tem formatos, né? Aqui essa aqui é uma dissolução de face, né? Essa aqui é uma dissolução cônica, então ela é mais dissolvida aqui na base, né? E depois vai afinando. Esse aqui é o wormhole dominante, você tem um canal fino, né? Conectando uma parte à outra. E aqui você tem muitas ramificações, e aqui você tem uma dissolução compacta, né? Uniforme. Então, o que a gente observa? Que, na verdade, o melhor padrão, o padrão que é buscado, é esse wormhole dominante, né? Por quê? Porque ele consegue atravessar a rocha, né, com o menor gasto de ácido possível. Alguém pode dizer, poxa, mas esse ramificado, né, ele parece que tem bem mais conexões, né? Então parece que ele tem muito transporte aí para a lateral. Só que vocês têm que imaginar que é o seguinte, quando gerar esses wormholes, esses canais, qual é o sentido contrário? O que vai acontecer depois? Né? O óleo, né, depois na produção, vai passar de volta, ele vai retornar, né? Só que esses caminhos ramificados, eles são caminhos mortos, né? Então, você não vai ter escoamento nesses caminhos ramificados, você vai ter escoamento no canal principal. Então, o que consegue transferir fluido de maneira mais eficiente e com menos gasto de ácido é esse wormhole dominante, né? Esse padrão aqui. Então, nas nossas pesquisas, né, a gente busca sempre o sistema, ou a combinação, a velocidade, né, que vai gerar esse wormhole dominante. Tá? E ele também aqui, né, esse gráfico da direita mostra a concentração o volume de ácido gasto para você alcançar o outro lado aqui da rocha, né? E esse wormhole dominante é o que tem menor volume para alcançar o outro lado. Esse alcançar o outro lado, né, a dissolução alcançar o final da rocha, a gente chama isso de breakthrough. Né? Breakthrough é um termo bastante usado, inclusive a gente fala, por exemplo, na recuperação avançada, ao breakthrough da água, né? Quando a água chega de injeção, injetada, né? Chega no poço produtor. Então, quando, nesse caso, é quando a dissolução alcança o outro lado do plume. Bom, e aí uma questão é que o ponto em que você vai ter essa condição ótima, né, de velocidade, de concentração de ácido e tal, vai mudar com as características da rocha, né, de temperatura, pressão. Então, a gente constrói curvas, né, variando a velocidade, né, de injeção, para cada combinação de ácido e de rocha. Né? Então, cada ácido, cada rocha, cada temperatura, cada permeabilidade vai ter uma curva característica. Né? Isso, e mudando o parâmetro, você vai mudar consecutivamente a curva. Bom, e aí, como é que a gente avalia isso no laboratório? Né? Então, basicamente, a gente tem uma parte de petrofísica, né, faz análise da porosidade, permeabilidade das amostras, e aí depois a gente faz eu vou falar um pouquinho mais detalhado desse, mas aqui é o core flooding, né, o experimento de fluxo, onde a gente injeta o ácido dentro da rocha, né, para simular o que acontece no reservatório. Aqui, esse equipamento aqui a gente chama ele de rotating disk, que é um reator de disco rotativo, de alta pressão, alta temperatura, e onde a gente faz a medição do coeficiente de fusão e da taxa de reação. E a gente faz também as imagens, né, internas, né, da estrutura para visualização das estruturas de dissolução formadas. Então, o experimento, o core flooding, né, ele é a gente tem aí na UFRN tem vários, né, equipamentos como esse,
onde você confina, né, a amostra dentro da célula, né, e faz a injeção do ácido, né? Tem as garrafas de fluido, onde você armazena os fluidos e faz a injeção do ácido dentro dessa célula, né? A diferença para os equipamentos convencionais, né, é que você tem todas as partes molháveis, né, elas são em Rasteloy, que é uma liga de aço especial, que é resistente ao ácido, né? Então, esse é o cuidado, a diferença entre esses equipamentos, né, dados para acidificação. O experimento, basicamente, a gente começa a injetar o ácido, né, em uma das faces, e à medida o que a gente vai observando, que à medida que a rocha vai sendo dissolvida, o ΔP entre entrada e saída, ele vai diminuindo, né? Porque você vai diminuindo a resistência, né, ao escoamento, porque você vai dissolvendo, né, a matriz, então você vai facilitando o escoamento. E chega uma hora que o ΔP zera, porque você tem um canal né, quando você tem um breakthrough, né, o canal atravessa toda a rocha, e aí você tem esse ΔP termina sendo desprezível, né? Aqui é uma imagem de um experimento nosso aqui, né? Então vocês veem que o canal formou, chegou até do outro lado. Aqui o fluxo cedeu de baixo para cima, né? E aí aqui né, você tem, a gente acompanha o ΔP até que ele estabiliza novamente aqui, né? Então esse ponto a gente para o experimento e a gente calcula o volume de ácido, né, que levou para até que acontecesse o breakthrough, né? Um outro desafio, né, o que eu comentei sobre você ter zonas de diferentes permeabilidades, né? E aí uma característica, vocês viram que o equipamento aqui ele tem 2 holders, né? Tem 2 core holders. Isso porque a gente simula, pode simular, né, 2 permeabilidades distintas e como que o fluido vai dar preferência para uma permeabilidade ou outra. Então, no sistema dual core, né, a gente tem um plug com alta permeabilidade e um com baixa, e aí a gente faz injeção. Geralmente a gente está preocupado em fazer o tratamento com sistemas que vão fazer com que o fluxo consiga ser direcionado para a região de maior permeabilidade, né? E não para de menor permeabilidade ao invés da região de maior permeabilidade. Por quê? Porque a região que precisa ser tratada é a que tem menor permeabilidade, né? Ela que você quer melhorar a conexão. Então, existem sistemas que são desenvolvidos, bases surfactantes, bases micelar gigantes, né, que fazem com que você tenha uma divergência do fluxo, você tem um tamponamento temporário dos poros, né, naquela região de alta permeabilidade, você consiga tratar a região de baixa permeabilidade. E aí, aqui, por exemplo, aqui é um sistema convencional, né, ou com 2 permeabilidades contrastantes, 81 milidarcy e 160. Então, o que acontece? O fluxo vai todo para de maior permeabilidade, né? E aí, quando você tem permeabilidades mais próximas ou utiliza um sistema, aí os dois lados são acidificados e conseguem ser estimulados. Esse é o rotating disc, né? Que eu comentei, consiste de um rotor, né? Onde a amostra é rotacionada e através da reação a gente vai tirando alíquotas ali no tempo, né? E assim vai calculando a taxa de reação e também o coeficiente de fusão, porque você vai variando as velocidades. E aí, aquele processo de transferência de massa, né, que eu comentei anteriormente, a gente consegue fazer as análises através desse reator, né? E tirar os parâmetros de transporte. E aí, uma outra coisa, né, que a gente hoje tem, né, mas os primeiros experimentos de acidificação, né, a gente realizou aí no laboratório, né, foram até no PEG, o primeiro experimento de acidificação que foi feito. Do que eu conheço, foi o primeiro experimento de acidificação feito fora da Petrobras, né, nas universidades. Ninguém tinha feito ainda, né, acidificação. Então, a gente injetou o ácido, mas o desafio era como é que a gente vai ver a estrutura que formou, né? Então, na época, a gente não tinha acesso, né, ao tomógrafo, então a gente fez alguns cortes, né,
na rocha para tentar ver, né, o caminho que tinha seguido, ou como tinha, se tinha alargado mais ou menos. Então, essa foi a primeira tentativa, né, de ver, de visualizar como que a dissolução tinha acontecido, né. Bom, aí depois a gente viu que, na verdade, tem algumas técnicas, né? Então tem um grupo do LIR que a gente já trabalhou, tem trabalhos em conjunto, que eles fazem a visualização por ressonância magnética, e aí a gente... esse já é a imagem de um dos experimentos nossos, né? Que tinham sido feitos aí no PEG, já com a ressonância magnética. Então foi o primeiro método assim não destrutivo, né? Que a gente conseguiu visualizar o canal formado. Então isso foi algo bem, bem legal. E aí hoje, né, a gente já com projetos focados nisso, né, então a gente conseguiu adquirir um microtomógrafo de alta energia. Esse microtomógrafo, ele consiste numa fonte de raio-x, né, que incide na amostra, e o raio-x é atenuado, né, e os raios que passam, né, eles são captados no detector, né, e aqui a imagem do tubo de raio-x, né? A amostra fica posicionada aqui você tem um detector. E aí você consegue fazer a reconstrução da amostra, e a gente consegue visualizar as estruturas, né, tridimensionalmente, de como ficou o canal, né, sem destruir a amostra. Então isso foi uma ferramenta excepcional, né, para a gente entender como se dá o escoamento, né? E aí aqui eu trago um exemplo, né? Por exemplo, até de isso, com o tempo a gente viu que a gente pega qualquer amostra, né, e faz a acidificação. Qualquer que eu digo dentro de uma formação específica, né? Só que a gente observa que existem heterogeneidades na amostra, né, que elas terminam influenciando bastante no escoamento, né? Então aqui, por exemplo, vocês veem que tinha essas regiões de vermelho são os poros maiores, né, da amostra. E aí essa imagem de cima é antes da acidificação e a imagem de baixo é depois da acidificação. Então, que vocês veem que já tinha algumas estruturas internas aqui, né, que elas foram atratores para o ácido, né, foram terminando atraindo para que o fluxo convergisse para lá. E então a gente observa que a visualização dessa estrutura antes da acidificação pode trazer diversas informações, né, sobre como vai se dar o escoamento reativo e entender melhor o mecanismo de formação desses wormholes, né? E aí, uma outra frente, né, que a gente também tem na acidificação, né, a simulação. Existem várias maneiras de modelar esse problema, né? Mas a que a gente tem usado é através da equação de Navier-Stokes. A gente faz uma adaptação, né, com o termo fonte para representar o meio poroso. Então, é chamado modelo de duas escalas, né? Então, a gente resolve a equação da conservação da massa, do momento e da concentração do ácido, usa várias correlações, né? E aí a gente consegue fazer as simulações, né, do escoamento reativo e bate isso, né, termina comparando isso com os resultados experimentais, né? Hoje a gente tem uma aluna de mestrado, né, que está fazendo o campo de porosidade, as simulações, né, com o campo de porosidade inicial sendo obtido através da microtomografia. Então a gente obtém o campo de porosidade inicial através da microtomografia e faz a simulação do escoamento reativo, e aí obtém, né, como que o wormhole final, né, acontece. Então, aqui alguns exemplos, né, de outros trabalhos também que simulam, né, então bastante interessante, né, como acontece aqui, outros experimentos aqui 3D. Então, tem vários trabalhos também que trabalham aqui focados, né, na parte de simulação dessa escala, né? Aqui também um outro trabalho de simulação que na escala poro, né, de entender que como que o ácido, olhando, né, visualizando os poros, como que ele se comporta, né? Então a gente também tem trabalhado
em algumas abordagens em escala poro, né? Principalmente através com imagem, né? Então, aqui só um exemplo de um trabalho, esse aqui não é do nosso grupo, mas que investigava como que essa interação se dá nessa escala. Enfim, de maneira geral, o que a gente faz, né? Então, a gente tem os experimentos de laboratório, você tem as simulações, e a gente tenta casar, né, esses dois mundos, né, para obter as condições ótimas, né, de operação, né, para fornecer para as operadoras, né? Então, olha, a condição ótima de injeção do ácido nessa condição, que vai te dar esse wormhole dominante, né, é essa aqui. Então, isso que é o foco, né, o principal foco do trabalho, né, casando simulação numérica e o experimental. Bom, e aí, claro, isso precisa ser transposto para o campo, né? Então, e aí fica, o que reflete no campo, né? Você tem um wormhole ótimo lá e tal, como é que isso é transferido para o campo, né? No fundo, você tem para cada tratamento ácido, você vai ter uma distribuição de fluxo, né? Você vai ter uma condição ali que vai gerar um skin final, e na verdade não é um valor único, né? É uma distribuição de skin por camada, né? Então existem simuladores, né, da Schlumberger, a Simworks, né, que é nacional, eles fazem tem esses simuladores, né, que simulam em escala de campo, né, de poço, né, a operação de acidificação, e aí define, né, as melhores vazões, né, para fazer esse scale-up, digamos assim, né, para a escala de campo. Aqui, não sei se... Aqui algumas simulações que a gente tinha feito, campo de pressão. A gente também tem um outro trabalho, é combinar, né, como ele combina o skin, né, o melhoramento da produtividade do poço, do índice de produção, com as simulações em escala de reservatório, né? Então, utilizando o CMG, por exemplo, o Eclipse, né? Como que a produção é melhorada, né, em função do skin, né? Aqui na verdade, está simulando um processo de injeção de água, né, com diferentes vazões, e aí um trabalho que a gente tem feito com a Petrobras, né, é estudar como que o skin nos poços vão impactar o processo de recuperação avançada. Então, essa é uma outra escala, né, já na escala de reservatório, né? Então, o que a gente quer, na verdade, é combinar todas essas escalas, né, para dar uma ideia da importância da acidificação para a produção final, né, para o VPL, né, que é o que as empresas geralmente visam, né? E aí, para isso, a gente tem, né, aqui um perfil de skin que a gente inclui na nossa simulação, né, antes e depois do tratamento, e a gente avalia o impacto disso, né, como no retorno financeiro, né? Então, essa já é a abordagem já mais financeira, né, das empresas que tem esse foco. Bom, e para finalizar, né, como é que é feita a operação, né, e como é que a gente faz a operação de estimulação, né? Então, vocês imaginam que você injetar ácido, você trabalha com ácido clorídrico, 15%, 20%, né, em massa, é muito corrosivo, e é uma operação bastante crítica, né? E aí a operação ela é feita através de barcos, né? São chamados barcos de estimulação, onde eles fazem tanto operações de ácido, de frac, como de injeção de fluidos para de solventes, né? Então tem vários. Esses barcos são multitarefas, né? Fazem várias atividades com foco na estimulação e no controle de areia, né? Que é o gravel packer. Então, aqui um exemplo de um barco, esse aqui é o barco da Halliburton, né? Então, esses barcos tem vários tanques, né? Vários sistemas de armazenamento de fluido, transferência de fluidos, né? Aqui um outro barco da Baker, né? Você vê que cada tanque desse é um tanque de aditivos, né? Então, você tem inibidor de corrosão, você tem sistemas de retardante, viscosificante. Então, você tem uma série de aditivos que eles são dosados, né, à medida que o fluido é bombeado e para compor o sistema, né?
E um ponto interessante, né? Como é que a gente injeta, né, o ácido, né? Como é que é transferido do barco para a sonda, né? Então, existem essas mangueiras, né? Todo barco, vocês veem que na parte de trás você tem essas mangueiras aqui, né? Elas são chamadas de coflexip, mangueiras flexíveis, né? Que são mangueiras flexíveis, também de um aço especial, né? Que não vai sofrer corrosão ali com o aço. E elas são... elas é que fazem, né? Puxada com um guindaste, né? Uma ponta da plataforma, um guindaste da plataforma, leva essa mangueira para cima, conecta na cabeça de poço, e aí que você tem a injeção do fluido, né? O fluido é bombeado do barco para o poço, né? Então, é uma operação bastante complexa, né? Tem sua complexidade aí. E aí, assim, o fluido é injetado dentro do reservatório. Geralmente, esses barcos têm um sistema de silos, tanques, né? Como eu falei. E uma peça-chave dos barcos, né, desse tipo de operação, são as bombas, né? Você tem que ter bombas de alta pressão, bombas que façam o deslocamento, tanto em fraque você tem uma vazão, pressões muito altas, né? Então você geralmente tem 6, 8 bombas de 2.000 HP de potência. Então realmente as bombas são o coração da operação, né? Então você tem um sistema de bombas muito robusto aí nos barcos. Então tem os silos onde você guarda os grãos, como propante, né? Os propantes são guardados nos silos. E, enfim, o sistema de vários tanques. Geralmente esses são montados, né? Esses barcos são construídos em navios, né? Por isso que se chama navios, barcos de estimulação, né? Eles têm sistema de posicionamento dinâmico, né? Para ficarem parados ao lado da plataforma, né? Que mais? Um ponto interessante aqui é a cabine de controle, né? Hoje em dia todas as operações são controladas remotamente, né? Então, de dentro da cabine de controle, todas a abertura de válvula, fechamento, injeção, tudo é feito a partir da cabine, né? Então, alguns desafios, né? Eu acho que só para concluir alguns cenários futuros, né? O escoamento reativo também acontece com a injeção de CO2, né? Então, a gente termina tendo uma certa analogia. Você tem dissolução e no CO2 você também tem precipitação, dependendo da condição, né? Então, é uma área que tem também se preocupado aí com a gente tem também interagido dentro dessa área, né, de injeção de CO2. Então, acho que isso pode ser um tema muito importante com relação ao escoamento reativo, né? Entender o impacto das heterogeneidades ainda é um desafio, né? Então, a gente tem vários trabalhos diante disso. Os modelos de upgrade de escala, né? De upscaling, né? Entre o que a gente faz no laboratório e o que é feito e o resultado do campo, né? Isso ainda é um desafio também, tem várias coisas a serem feitas aí, então isso fica também de motivação a quem tiver interesse nessa área. O desenvolvimento de modelos acoplados, né, do escoamento no poço, na interface, né, poço reservatório e reservatório, então é uma outra área muito forte. E entendimento das interações rocha-fluido, que papel que elas têm, né, nesses processos reativos. Então, aqui eu selecionei alguns tópicos, né, que podem ser interessantes na área, né? Bom, para quem tem interesse, né, em mais, né, separei alguns livros chaves para a gente, né? Então, destacaria primeiro aqui o Economides, né, que é o livro clássico aí de estimulação de reservatório. Tem o livro do Calfanhan, da SPEC, tem uma coleção de capítulos muito interessantes na área, né? O livro do Frenier e do Zialdin, né, professor Zialdin, também destaque, e o do Faruk Sivan, de Dando a Formação, né? São livros bastante importantes para a área, né?
Aqui, só para contextualizar aqui onde a gente está, né? Na verdade, a gente fica na UFP, Universidade Federal do Pará, né? Eu trabalho na Universidade Federal do Pará, no campus de Salinópolis. Esse campus foi criado com foco na exploração da foz do Amazonas, né? E hoje a gente tem uma infraestrutura focada em acidificação, mas que consegue ter uma abrangência aí de várias outras frentes. Enfim, essa é a cara da equipe, né? Hoje tem até mais gente aí, já está maior. E a gente fica à disposição, né, para o que vocês precisarem no futuro também. Saibam que existe essa infraestrutura, esse grupo, e estamos de portas abertas sempre para o que precisarem. Então é isso. Fico à disposição de vocês, caso queiram olhar alguma coisa específica ou tirar alguma dúvida, enfim, fica à vontade, tá? Obrigado, professor Oswaldo. Espero ter sido dentro do tempo aí. Tá ligado aqui, agora tá ligado. Agora Nós sim. batemos palma, vamos bater palma no É verdade, sai ali, né? Tem alguma pergunta, gente, por favor? Obrigado, Letícia. A gente se perde nesse negócio de microfone ligado, desligado. Uma pergunta aí, gente? Entenderam tudo, né? Vocês viram, né, Pedro? Entenderam tudo, viu? Ele gosta de me puxar aqui, ficar em frente. Pedro, a palestra, como sempre, foi espetacular, viu? Você deu a ideia geral do que é o assunto. Não é novidade nenhuma você ter arrebentado hoje. Você arrebentou todas as vezes que você deu palestra, você deu excelente palestra. Isso aí você realmente é um campo que você domina muito bem e está dentro do Brasil entre os melhores mesmo, no topo. Tá certo? Bom, por mim, eu não tenho pergunta, porque Oswaldo vai fazer alguma pergunta. Pronto, Oswaldo tem. Oswaldo sempre tem pergunta. Oswaldo e Paninho, os dois nunca poderiam. Só que guardando as devidas proporções, viu, Pedro? Porque o Oswaldinho é uma pessoa centrada, Paninho é meio... Você sabe como eram essas coisas, né? Pronto, professor. Não, assim, eu queria perguntar para ele em qual empresa você trabalhou? Foi na Halliburton, né? A Baker. A Baker ou qual foi? Eu trabalhei na Baker Hughes. Na Baker Hughes, tá. E aquelas fotos que você mostrou foram da Baker Hughes. E foi nessa área de acidificação também? As fotos que eu mostrei foram pegas da internet, né? Para não ter problema de... Tá certo. Eu peguei na internet, mas eu trabalhei, eu comecei na parte de fluido de perfuração e completação, e depois eu fui, muito devido ao ter feito mestrado, né, na área, a empresa me realocou para a parte de cimentação e estimulação de poços. Na verdade, operações com bombeio, né, digamos, de maneira geral. Então, entrava estimulação, bombeio de nitrogênio e tal. E aí, depois, eu fui para a parte específica, né, de acidificação e controle de areia, estimulação e controle de areia, em Macaé. Então, eu rodei uma rodada por várias partes, mas sempre na parte de engenharia de poço. Muito bem. Então, assim, você conseguiu ver na prática a estimulação a partir de ácido, né? Você conseguiu ver isso e você está conseguindo reproduzir isso também em laboratório e até eu vi através de computação fluidodinâmica, né? Então, isso. Porque assim, quando a gente sabe que isso acontece num campo, é uma coisa, mas quando a gente trabalhou com essa operação, é totalmente diferente, não é verdade? Tem coisas, assim, o que eu noto, assim, eu sempre destaco o seguinte, né?
Quando eu fui para a indústria, o PRH, eu fui aluno do PRH 14, né? E eu acho que isso fez uma grande diferença, sabe? Da gente chegar lá e entender, ter a linguagem, ter falado com pesquisadores, com profissionais da área, né? Né, vinha o pessoal da Chumbg, da BJ, né? Da B e tal. Então, isso ajudou muito ao linguajar lá. E quando eu vim para a academia, o fato de eu ter estado lá também me proporciona hoje uma facilidade de conversar com quem está lá, né? Então, por isso que eu acho que a gente tem conseguido conversar com as empresas, porque é facilitado, né? O Cláudio também tem uma experiência boa, então a gente consegue ter uma compreensão da problemática, né? Que não é uma operação, né, complexa, né? Tem várias coisas envolvidas. Então, acho que fazer parte da indústria ajudou, né, muito nesse trato que a gente tem hoje. Mas eu acho que isso vem lá de trás, viu? Vem desde do PRH, eu acho que teve um papel muito, muito importante na formação. É muito bom você estar falando. Agora, eu queria só pedir um pouco de ajuda. Nós temos uma parcela de alunos que é da pós-graduação, né, que já tiveram essa parte de Navier-Stokes, de porosidade, de permeabilidade, de condutividade, né? E você estabeleceu um parâmetro skin, né, que tem a ver com a produtividade do poço, né? E essa conectividade entre o poço e o reservatório, não foi que você Exato. Explicou muito bem. Agora, uma coisa que eu queria entender, como que é definido, né? Assim, a definição, talvez isso não dê para responder hoje, mas assim, em linhas gerais, a definição desse skin, que você apresentou, né? Ele depende basicamente de quais propriedades, né? Como é que você... Eu lembro que você, quando você atingiu valores negativos, você intensificou, você aumentou a produtividade, não foi? Isso. O que aconteceu com algumas propriedades para que isso mudasse para negativo e melhorasse o processo? Tá. Basicamente, o skin, ele depende, por exemplo, para uma determinada vazão, se você tiver, pela equação de Darcy, né? Para uma determinada vazão, você vai ter um ΔP para aquele meio poroso, certo? Isso é uma coisa que, pela equação de Darcy, vai ser direto. Quando a gente danifica, o que é danificar, né? Vai tamponar alguns poros ali, esse ΔP ele vai aumentar, né? Agora, por que ele aumentou? Porque você tamponou alguns poros. Então, esse aumento de ΔP ou redução de vazão, para você manter a mesma vazão, você tinha que aumentar o ΔP, né? Ou, para o mesmo ΔP, você vai reduzir a vazão. Então, esse resultado dessa diferença de perda de carga, né, devido a essa alteração da permeabilidade com relação ao original, ele é embutido, né, no skin. Isso é que, através disso que o skin é calculado, dessa diferença entre a relação entre ΔP e vazão, né, que vem da equação de Darcy. Enfim, então o skin representa isso. Agora, sim, a gente costuma dizer, Oswaldo, que o skin é um resultado da nossa ignorância. Assim, a gente não sabe o que acontece e joga tudo para um valor, para um parâmetro lá, né? Que o skin, ele vai afetar ali a equação do fluxo positivamente ou negativamente. Então, é uma coisa que envolve vários fatores, né? Mas que a gente faz essa simplificação de representá-lo como skin. E aí, só complementando a outra parte, né? Por que o skin melhora, né? O que faz o skin melhorar? É que a produtividade, a relação entre ΔP e vazão, para o caso estimulado, ela é melhor do que a condição natural do reservatório. Então, o natural do reservatório, você tem uma relação de ΔP e vazão, e quando você estimula, você forma canais que isso é até melhor do que o natural da formação. Então, quando você tem essa condição, ele está estimulado, e o skin é negativo.
Perfeito, muito obrigado. Para mim, já me clareou bastante e eu acho que, como o professor Afonso falou, você tem uma expertise, assim como o Cláudio também apresentou, destacada aqui no Brasil, e é bom lembrar que você foi o organizador principal aí do PDPET, né, o 11º PDPET, e você e o Cláudio e toda a equipe tiveram muito êxito, né, pessoal? Tiveram muito êxito, assim, deram vamos dizer, reativada, retomou o programa, né, o congresso. Inclusive, nós temos boas notícias que o congresso ocorrerá em Belo Horizonte, o próximo, e a gente vai convidar você para estar transferindo aí a herança para o pessoal lá de Minas Gerais, né, Afonso? E a gente está muito feliz. E, eu não sei, Valdeirício que apresentou, Isabela, Wilson. Pedro, me diga uma coisa. Fala. Esses equipamentos que você mostrou ali, você poderia dar um brief sobre o que é que eles fazem, cada que é. Porque são equipamentos, a gente viu que é um projeto grande, é equipamento de grande monta, e o que é que é feito neles, mais ou menos? O principal, né, vai ser esse É um da GE ainda. Esse aí? Não. Esse aqui ele vai fazer o escoamento no. É que nem aquele simulador físico, né? Vocês têm aí o simulador físico da história. A diferença é que esse aqui ele é mais. Ele é todo resistente a ácido, né? E aí tem mais controles, tem mais coisa. Então, ele é. Mas, assim, o princípio físico é o mesmo do que tem aí. Entendeu? Certo. Só que os fluidos, eles são corrosivos, né? Certo. Então, essa é a ideia. Aí o outro, né? Esse aqui é um reator de alta pressão e alta temperatura. Então, basicamente é um reator, né? Só que ele funciona com rotação. Por quê? Porque como a reação não é estática, né? Você tem um movimento relativo devido ao escoamento, então você avaliar só na condição estática ele não é suficiente. Então ele é um reator com rotação e a amostra fica presa, né? Reagindo dentro do. Ele é esse pretinho aí, é? Esse aqui. Certo. Então a amostra fica aqui dentro de um rotor, né? A pressão dele vai até quanto? Esse reator vai até 7.500 PSI. 7.500, 14, ele vai... Já fez as contas aí? Fiz sim. Acho que ele vai até 1000 bar, praticamente, é isso? Nessa ordem, né? Nessa ordem. Nessa ordem. Aqui a gente tem um antigo, né? Todo nosso, mas vai até 400. 400 bar. O nosso vai até 300. A gente tem um da bar que vai até 300, mas ele tem esse movimento anular, anular. Ele rotaciona aqui, ó. E aquele da GE, você disse Esse é o da imagem, né? Então, esse aqui realmente a gente consegue fazer as imagens, né? Esse aqui é muito, muito interessante, né? A gente consegue ver o meio poroso, né? Várias análises. Desde odontologia, conchas, tudo que é meio poroso a gente consegue magiar e tem tido resultados muito, muito legais. Então esses são os principais, né? Aí tem vários auxiliares, né? Mas esses são os principais. Não, eram esses três, os principais. A gente deve conhecer mais ou menos. São os melhores que todo laboratório tem que ter. Mas o diferencial, eu acho que o diferencial é muito as equipes, né? A formação, né, e tem feito trabalhos, né? Às vezes os alunos, né, mestrado, doutorado, pós-doc, o Daniel, né, tem feito. Então, isso tem dado uma diferença, conectando conhecimentos, né, Afonso? Então, isso tem elevado muito aí os trabalhos. Daniel, aluno?
Como é? Ele está com pós-doc. Está como aluno pós-doc, Daniel? O Daniel está com pós-doc ainda, mas eu acho que em breve ele vai fazer concurso, deve... Vai ter concurso. Beleza, beleza. Tá joia. Então, Pedro, pessoal, alguma pergunta? Pedro, nós gostaríamos de agradecer a você, mais uma vez, você levanta a sua mão, vem para cá para agradecer. Bom, eu e o Oswaldinho aqui, a gente está agradecendo sempre a você, a sua prontidão, né? Sempre solícito, a gente faz, pede a você sempre está à disposição para ministrar o que você, a sua área de atuação. Muito beleza. E fique certo de uma coisa, para a gente sair, isso tudo é um orgulho, viu? Você ter sido um aluno de PRH, começou como vocês, de graduação, depois passou para pós-graduação. Então, um aluno de PRH passou da graduação, mestrado, doutorado, tudo aqui que a gente hoje está aí. Então, isso aí, para o professor, realmente, ele acha, isso é o máximo para ele, é o topo, é ver os seus alunos brilharem. Verdade. Então, mais uma vez, muito obrigado e um grande abraço. Dá lembrança aí o pessoal, a Cláudia e a Daniel, tá certo? Muito obrigado, professor Afonso. Obrigado a todos pela atenção. E, Oswaldinho, vamos pegar a onda aí, né? Exatamente. Valeu, um grande abraço. Vai logo, um abraço. Um abraço. Tchau. Um abraço.